Gostaria de falar com cada um de vocês nessa noite, nessa ocasião, sobre quando perder é ganhar. Vocês já pensaram nisso? Perder nem sempre perder às vezes é ganhar. Toda decisão, alguém já disse, envolve abrir mão de alguma coisa para ter algo melhor. Por isso algumas pessoas, os atletas, eles abrem mão de um período que seria mais comum de sono para acordar mais cedo, para praticar algum esporte. Eles abrem mão de um lazer. Aquelas pessoas que estão fazendo dieta abrem mão daquela pururuca, daquele torresmo e comem a salada, tomate. Estava caro o tomate esses dias, né? Batata, apesar da batata engorda, né? Então com batata doce e peito de frango. Por aí vai. Às vezes a gente abre mão de alguma coisa para ter alguma coisa melhor. Algumas pessoas abrem mão da saúde para ter mais dinheiro. Outros abrem mão da própria família para que consiga ampliar seu patrimônio. Gostaria de falar sobre a história de uma pessoa que está descrita na revista super interessante. O nome dele era Sophalai de Monteiro. Se eu estou falando certo, que o homem era de Camboja. Não sei nem o nome de quem nasce de Camboja. Será que é cambojano? Será que é cambojense? Pois então, o sujeito, eu também nem vou me preocupar com isso. Por quê? Porque ele fugiu do Camboja. E ele perdeu a sua nacionalidade porque fugiu do Camboja quando o Camboja teve uma revolução comunista. E os comunistas no poder começaram a matar um monte de gente. E tentaram implantar uma espécie de comunismo extremamente agressivo no Camboja. Tentaram e conseguiram. Milhões de pessoas foram mortas pela fome, pela perseguição política, e outros tantos fugiram, inclusive Sophalai fugiu para o Vietnã. E quando chegou lá, pensando que ele teria deixado seus problemas para trás, o que ele descobriu? Que muitos de seus problemas o acompanharam. E o principal problema que o acompanhou foi o seguinte: o Camboja não reconhecia mais como cambojense ou cambojano, como cidadão do Camboja. E o Vietnã também não reconhecia como vietnamita. Vietnã é mais fácil, né, a gente saber o que é. Então ele não era nem do Camboja e ele não era do Vietnã. O que aconteceu? Esse homem se casou. E ele se casou com uma vietnamita. Só que pelas normas do país, na época, ele tem hoje cerca de 60, 70 anos mais ou menos, mas na época quem comunicava ou quem partilhava da cidadania não era a mulher, era apenas o homem. Então as crianças seriam cidadãos do Camboja se o pai fosse do Camboja, só que o pai não era. E nem a mãe. Então, que cidadania eram os filhos? Nenhuma. E esse casal teve 2 filhos. E o filho mais velho resolveu casar. O que ele descobriu? Não podia casar. E a filha mais nova quis estudar no Japão. Mas para estudar no Japão ela precisava de um passaporte. Para ter o passaporte ela precisava ser vietnamita. Ela conseguiu? Também não. No final das contas, ficaram todos numa situação insuportável. Até que em 2010, e somente em 2010, o Vietnã falou: não, nós vamos agora conceder a cidadania para algumas pessoas que foram vítimas do regime comunista do Camboja. Mas para isso você vai ter que trocar seu nome. Ocorre que o Sophalai de Monteiro, como os irmãos percebem, Monteiro é um nome português. Não é o nome do Camboja. Penso eu, não sei se vocês como eu são poucos especialistas em nomes do Camboja, mas eu sei que Monteiro não é um nome, ou melhor, é um nome português. E por que ele tinha esse nome? Porque ele descendia de missionários portugueses que foram ao Camboja pregar, e esses missionários deram o nome Monteiro para a família. Então era um nome que ele tinha bastante orgulho, mas ele tinha uma opção: ou o nome ou a cidadania. Tinha que trocar de nome, tinha que colocar outro nome. E então ele respondeu, e isso daqui eu gostaria de pedir licença aos irmãos para citar a frase que ele falou: abrir mão do meu nome foi um preço pequeno,
diante do que significou para mim finalmente conseguir a cidadania, isso com 52 anos. E ele passou a se chamar, num péssimo Vietnã, na péssima língua vietnamita que eu vou falar, se algum vietnamita estiver depois me escutando, me perdoe a pronúncia, mas ele passou a se chamar Tran Hoang Phuc, que quer dizer felicidade dourada. Ele abriu mão do nome. Você já pensou você abrir mão do seu nome? Você já pensou eu deixar de me chamar Felipe? Como eu tenho descoberto que Felipe é um nome comum. Fui assistir televisão de tarde, liguei, um sujeito chamava Felipe, estava cantando lá no Datena. Aí depois eu mudei para outro canal, o sujeito estava pescando porque ia pescar, porque ia cozinhar o peixe, pescando no mar. O nome do sujeito também não era Felipe. 2 canais, né? Muito bem. Então, já pensou eu me chamar a partir de agora João, não me chamo mais Felipe? Sempre ouvi que meu nome era Felipe, de repente com 52 anos me chamo João, né? Vou ter que me acostumar a chamar João, a ser chamado de João. Quando falarem João pela praça, eu vou ter que pensar, sou eu. Mudar o próprio nome. Mas para ele foi uma coisa pequena diante de algo tão precioso, que era o filho poder casar, a filha poder estudar fora, e ele poder, o que ele fez? Comprou uma moto e comprou uma casa. Que felicidade! Mas teve que abrir mão do nome. Vocês sabiam que Jesus também ficou numa crise como essa? Jesus também teve que abrir mão de alguma coisa que ele valorizava muito, para ter algo que ele não podia perder. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 14, versículos 32 a 42. Quando Jesus está no Getsemane, nós lemos o seguinte: então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém. Jesus abriu mão de algo que dava muito valor, algo que ele valorizava demais, para ter algo que ele não podia perder. Nós encontramos nesse texto o que Jesus mais valorizava. Porque, se os irmãos estão prestando atenção, 2 perguntas devem brotar na mente de vocês. Primeira pergunta: o que Jesus mais valorizava? E que ele abriu mão. E o que Jesus não podia perder? Como de fato ele não perdeu. E abriu mão daquilo que ele mais valorizava. O que mais ele valorizava era a companhia do seu Pai. Porque Jesus chega no Getsemane e fala, e começa a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E porque as primeiras palavras que ele diz aos seus discípulos é: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E nós lemos também no texto de Lucas, Lucas dizendo que Jesus orou agonizando e orava intensamente. A intensidade da sua oração e a angústia que estava no seu coração fez com que ele chorasse gotas de sangue. Que sofrimento é esse que Jesus está demonstrando naquele momento? Será que Jesus estava angustiado por causa da traição de Judas? Judas já havia decidido trair Jesus, o preço já havia sido combinado, o preço já havia sido pago,
Era isso que o angustiava? Será que era o fato de que Pedro fosse negar 3 vezes antes que o galo cantasse? Será que era isso que o angustiava? Será o medo da morte que o angustiava? O autor da vida? O que trazia tanto angústia, tanto pesar no seu coração? A ausência e a separação do Pai. Todos o abandonam. No texto de João ele diz: vocês me abandonam, mas o Pai está comigo. E isso lhe traz conforto. Mas quando ele está no momento em que ele irá ficar desamparado pelo Pai, isso lhe traz profunda angústia. Profunda angústia, profunda tristeza. O texto diz que Jesus está tomado de pavor. Vocês já sentiram pavor alguma vez na vida de vocês? Vocês já se sentiram apavorados? Você sabe como o corpo responde quando você está apavorado? Eu pelo menos suo frio. O verbo suar é um verbo difícil, né? De falar. Até para falar no presente. O meu suor fica gelado. Eu não sei o que acontece, mas a minha pressão cai. Ou meu nível de glicose desce, despenca. E eu sinto as minhas forças irem embora e o meu corpo começa a desfalecer porque eu estou apavorado. Poucas vezes na minha vida eu senti isso. Talvez 2, no máximo. Jesus está apavorado. O seu corpo começa a responder de uma outra forma, porque ele vai abrir mão de algo que ele valoriza muito. E é a companhia do Pai. É aquilo que o entristece, não está com Jesus, ou melhor, com o Pai. Porque diferentemente de nós, a oração de Jesus era a comunhão gratificante com o Pai. Jesus orava não porque precisava, Jesus orava porque tinha prazer. Ele tinha prazer na companhia do Pai. E ele iria abrir mão daquela companhia. Que peso, que tormento, que tristeza. Será que você consegue imaginar o que é abrir mão daquilo que você dá mais valor na sua vida? Jesus abriu mão daquilo que ele dava mais valor, que era a companhia do Pai. O que você dá mais valor? Você já pensou? Pense em abrir mão dessa coisa que você dá mais valor. Pastor, eu dou mais valor à minha mulher, à minha esposa. Eu dou mais valor ao meu esposo. Eu dou mais valor ao meu filho. Eu dou mais valor à minha filha. Eu dou mais valor aos meus pais. Eu dou mais valor à minha casa. Eu dou mais valor ao meu trabalho. Eu não conseguiria me imaginar sem trabalhar naquilo que eu faço, porque aquilo que eu faço é aquilo que eu dou mais valor. Eu dou mais valor ao meu emprego. Eu dou mais valor à minha cidadania. Não sei se alguém dá tanto valor assim. O fato de ser brasileiro, para ser brasileiro, normalmente não nos traz muito entusiasmo, muito orgulho. Mas alguma pessoa poderia dizer: eu dou mais valor à minha cidadania. Pense naquilo que você dá mais valor e você abrir mão por causa de alguma coisa que você não pode perder. Jesus abriu mão do que mais valorizava porque havia algo que ele não podia perder. A primeira resposta já foi dada. O que Jesus mais valorizava? A companhia do Pai. De modo que quando ele está na cruz, quando este momento de dor vai se encaminhando para o Calvário, e Jesus lá na cruz, no Monte da Caveira, está pregado entre 2 malfeitores, ele consegue falar com prazer, com doçura, ele consegue dizer a João: João, eis aí a tua mãe. Ele consegue falar a Maria: Maria, eis aí o teu filho. Mulher, eis aí o teu filho. Ele consegue dizer ao Pai: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E ele consegue ter todo esse discernimento. Mas quando o Pai lhe volta a face para que ele possa ser condenado pelo pecado do homem, ele clama em alta voz, ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Porque chegou a hora que ele está aqui falando: Pai, poupa-me desta hora, se possível. Poupa-me desta hora, se possível. Mas a segunda pergunta é: o que é isso que Jesus está empenhado em não perder? Jesus abriu mão do que mais valorizava, porque havia algo que ele não podia perder. O que será que Jesus não podia perder?
a sua honra, a sua glória. Nós lemos em Isaías capítulo 6 que Jesus, na visão de Isaías, está rodeado de serafins, sentado no trono, a aba de suas vestes preenche todo o templo dos céus, e Isaías, vendo a multidão angelical adorando ao Senhor, ele fala: ai de mim! O que será que Jesus mais valorizava? Ser adorado pelos anjos? O que é que ele não podia perder? A honra que ele recebia dos anjos? O que mais ele não podia perder? O domínio sobre a criação? Você sabe aquilo que Jesus não podia perder? Aqueles dorminhocos que estavam lá, abandonando Jesus na sua hora mais difícil. E a mim e a você. O que Jesus não podia perder eram os seus discípulos. O que leva Jesus a abrir mão daquilo que ele mais valorizava era o seu amor por você. Mas para entendermos a dimensão do amor de Jesus, eu gostaria de fazer uma comparação. E eu gostaria que você não se ofendesse com a minha comparação. Às vezes as minhas comparações são terríveis. Pensam em dois tipos de filhotes. Você já imaginou aquele filhote fofo de cachorrinho, que já nasce peludo? Os cachorrinhos, como as crianças de hoje, já nascem quase que enxergando. Antigamente a criança demorava um tempinho para abrir os olhos, né? Hoje praticamente já nascem falando 2 idiomas. Pois então, mas pensa num filhote não humano. Os bebês nascem com a cara assim um pouco, como é que fala? Uma cara de joelho, né? Nasce assim com a cara meio apertada. Mas tem aqueles cachorrinhos que nascem, agora está parecendo a ex-presidente Dilma Rousseff, comparando bebê com cachorro. Mas tem aqueles filhotinhos de cachorro que nascem com as caras também bem amassadinhas, mas normalmente as pessoas dizem que filhotinhos fofos, não é? Que belezinha, que gracinha, não é? Já pensou? Aí as pessoas passam a amar aqueles filhotes a partir do momento que encontram, não é verdade? E a gente gosta daqueles filhotinhos, que gracinha. Já pensou a pessoa abrir mão daqueles filhotes, botar na rua para ser abandonado, para ser cuidado pelo nada, ou às vezes para morrer na rua? Será que alguém consegue fazer isso com um filhote de como é que é o nome dos filhotes de vocês lá? Como é que é a raça? Lhasa. Já pensou no filhotinho de Lhasa, você jogar ali fora para ser maltratado ou para ser jogado? Ninguém tem essa coragem, não é? Mas vocês já tiveram um filhotinho de pardal na sua casa? Pensa num bicho feio. Aliás, ele não é feio, ele é horrível. Horrível. Caiu um ovinho na minha casa, não morava aqui, morava em outro lugar. O ovinho quebrou e ficou aquela coisinha. Até eu descobrir o que era aquilo, levou um tempo, porque eu pensava: meu Deus, isso é filhote de quê? É horrível, não parece com nada. Você fica com dó, você não ama aquela coisa, você fica com dó daquele bicho, você pensa: o que você vai fazer com aquilo? E estava lá minha cachorra queria comer o passarinho. Aí você segura, minha cachorra tem um péssimo hábito de ficar tentando comer passarinho, ela agarra no ar. Não sei que costume, não fui eu que ensinei, eu não vi isso em casa, mas é da natureza dela. E tá lá o filhotinho, que coisa horrível. Eu gostaria que você refletisse no seguinte. Eu estou trazendo a mesma comparação que Don Carson usa num vídeo que ele faz, só que ele usa uma outra ilustração, também num livro que ele coloca sobre os dons espirituais. Ele fala também sobre isso em 1 Coríntios capítulo 13. Ele fala que há pessoas que são amáveis e há pessoas que não são amáveis. Há filhotes que são amáveis e há filhotes que não são amáveis. Há pessoas que nós olhamos para ele e falamos: nossa, que pessoa amável, que pessoa generosa, que pessoa boa de conviver. Muitos rapazes já olhariam para aquelas moças e falariam: eu quero uma mulher dessa como minha esposa. As mocinhas iriam falar: eu quero um marido desse como meu esposo. É uma pessoa bonita, é uma pessoa cheirosa, é uma pessoa amável, uma pessoa de fino trato. De que tipo de pessoa somos nós diante de Jesus? Nós somos aquele filhotinho feio, sem pena,
com um bico esquisito, você pensa que o bico vai cair do rosto. Ele olha para você, você vai tentar ajudar, ele pica você. É um negócio terrível. Mas nós somos isso, meus irmãos. Jesus não salva os seus discípulos porque eles são amáveis, porque eles estão dormindo, abandonando Jesus. Talvez eles ficassem mais animados, Pedro, Tiago e João, se fossem voltar a ver Jesus no Monte da Transfiguração. Porque no Monte da Transfiguração, os irmãos leiam e lembrem-se, eles estavam bem acordados. Eles estavam ouvindo a voz do Pai, eles estavam vendo Moisés, eles estavam vendo Elias, eles viram Jesus com roupas alvas, resplandecentes, e eles ficaram bem acordados. Mas agora, no momento de dor, no momento de sofrimento, eles foram dormir. Eles não eram amáveis. Nós não somos amáveis. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda os seus inimigos. Foi Ele que nos restaurou, foi Ele quem nos resgatou, foi Ele quem nos chamou para si. Não fomos nós, não éramos nós que éramos atraentes ao olhar de Jesus. Ele não olhou para nós e falou: que povo lindo, eu quero esse povo. Jesus nos ama porque Ele é amor. Deus é amor. Isso deve trazer em nós uma série de aplicações. Jesus abriu mão de algo que Ele mais valorizava, porque havia algo que Ele não podia perder, que eram os seus discípulos. Você e eu. Você já pensou nisso? Mas como é que Jesus faz para vencer aquela... Pensa se não é uma tentação. Pensa comigo, coloque-se no lugar de Jesus. Você vai entregar a sua vida e o Pai está lá ouvindo a oração, e eles estão conversando, e ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja conforme a minha vontade, mas conforme a tua vontade. E o Pai manda um anjo para consolá-lo. Está em Lucas. O Senhor é confortado por um anjo. Ele tem o conforto do Pai, ele tem o conforto do anjo, mas ele olha para os discípulos, vê os discípulos dormindo, e ele pensa, porque você e eu pensaríamos: que hora dolorosa, eu vou morrer por esses homens, eu vou ser afastado do Pai por esses homens que estão dormindo, me abandonaram para essa hora, a hora mais escura, no momento que a noite se torna mais trevosa, mais terrível. Jesus se vê abandonado pelos homens por quem estava prestes a morrer, os discípulos. Então ele precisa orar, porque é uma hora difícil, e nas horas difíceis nós precisamos orar. E como é essa oração de Jesus? Como é que ele consegue vencer este momento tão terrível? A primeira verdade sobre a oração de Jesus é que é uma oração com a posição correta. Ele ora de joelhos. Versículo 35, nós encontramos Jesus ajoelhado diante do Pai. Aquele que recebe a adoração dos anjos se coloca de joelho na frente do Pai para pedir. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos rendemos aos pés de Jesus para orar? Quantas vezes você que está escutando, não apenas aqui no templo, mas também está escutando pela internet, já se rendeu aos pés de Jesus, o Pai, para orar? Quantas vezes você já curvou a sua fronte, colocou a sua testa no chão, para rendido dizer: Senhor, eu me rendo na tua presença, e eu clamo a tua misericórdia? Quantas vezes você já fez isso? Pois Jesus fez, Jesus fazia, e Jesus era Deus. Mas Jesus não apenas ora com a posição correta, mas ele ora com a atitude correta. Ele fala: Pai, eu não quero passar por essa hora, eu não quero beber desse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus ora para que a vontade do Pai seja feita na terra. Muitos de nós oramos que a nossa vontade seja feita no céu, mas Jesus não nos ensinou a orar assim. Muitos de nós pensam que a oração serve para conformar a vontade de Deus à nossa vontade, quando na verdade é exatamente o contrário. A oração de Jesus faz com que Jesus faça a coisa certa, não a coisa que lhe dá mais prazer. A oração de Jesus faz com que ele tenha força para fazer a coisa certa e seja preparado pelo Pai para enfrentar a hora mais terrível da sua vida, que era abrir mão daquilo que ele dava mais valor, por aquilo que ele não podia perder. Mas era difícil fazer. Foi difícil para Jesus.
Jesus não apenas ora com a posição correta, com a atitude correta, mas também com perseverança. Ele ora 3 vezes para que fosse confortado pelo Pai. E ele só para de orar depois de receber o conforto do Pai. A oração de Jesus é perseverante. Por isso Jesus consegue fazer o que ele precisa fazer. Porque ele ora até receber. Ele ora até Deus ouvir. Ele ora até Deus responder. Nós não podemos deixar de orar, porque as respostas de Deus se mostram tardias na nossa opinião. Nós devemos orar o tempo todo, orar sem cessar. Muitas das nossas orações serão respondidas apenas no fim da vida até, mas nós não podemos desistir. Porque a oração não serve para mudar a vontade de Deus em relação à nossa, mas ela serve para mudar a nossa vontade em relação à vontade de Deus. Mas também é uma oração com intimidade. Jesus é o único profeta na Bíblia, Jesus é o único rabino de toda a história que chama Deus de Abba. E aqui Marcos faz questão de escrever em aramaico, porque Abba não é grego. E nós dizemos que o Novo Testamento foi escrito em grego, não é verdade? Mas esse trecho está escrito em aramaico, Abba. E quem falava Abba? Esse está aqui é porque é importante. Por que Marcos não iria escrever simplesmente Pater? Porque ele escreve Abba. Porque Abba é a forma como a criança trata o seu pai. A criança na Palestina. É com esta intimidade que Jesus ora. A intimidade de Jesus não é desrespeitosa. Ele se curva, mas ele fala Abba. Se possível, passa de mim este cálice. Jesus não falou Abba, pai. Ele só falou papai, papaizinho. Porque aqui está traduzido, Jesus não orou em grego. Jesus orou em aramaico. Houve um grande teólogo no passado, chamado Joaquim Jeremias, que ele dizia que uma das grandes questões da nossa interpretação é pensar que Jesus falou em grego. Na verdade, Jesus falou em aramaico. Isso desvencilha um monte de novelas exegéticas que nós criamos, porque nós pensamos que Jesus estava falando em grego. Jesus estava falando paizinho, paizinho, se possível, passa de mim este cálice. E ele orava cada vez mais intensamente, até que ele conseguiu os efeitos que a oração proporciona. Primeiro efeito, a oração nos prepara para fazer a vontade do Pai. Se nós não orarmos, nós faremos apenas a nossa vontade. Eu não sei você, mas se eu não oro, eu só quero fazer a minha vontade. Não sei se às vezes você é mais santo do que eu e não precisa orar tanto para fazer a vontade do Pai, mas eu pelo menos sou assim. Se eu não estiver em oração, eu quero fazer a minha vontade. E isso inclusive para a igreja. E eu já começo a fazer os meus planejamentos. E eu já começo a fazer os meus desenhos. E eu já começo a fazer os meus esquemas. Mas quando eu oro, Deus coloca a vontade dele no meu coração. E aí eu quero fazer a vontade dele. Mas se eu não orar, eu quero fazer a minha. Eu não sei se você comigo, mas comigo é. Quanto menos orar, mais eu quero fazer minha vontade. Quanto menos eu oro, mais eu me irrito quando eu não consigo fazer. E aí eu fico irritadiço. Por quê? Porque eu orei pouco. Porque a minha força não está em mim mesmo. Porque eu sou fraco igual Pedro. Porque eu sou fraco igual os outros discípulos. Eu preciso orar para conseguir fazer a vontade do Pai. Eu não sei se você é diferente, mas comigo é assim. E Jesus orou para conseguir fazer a vontade do Pai, para sentir conforto e força. A oração nos prepara para fazer a vontade do Pai. A oração traz também consolo ao que sofre. Jesus foi confortado e consolado enquanto orava. A oração também traz firmeza de propósito. A força que ele precisava ter, ele recebeu enquanto estava orando. Há coisas na minha vida e há coisas na sua vida que nós somente vamos conseguir fazer quando nós orarmos. Se você não ora e se eu não oro, nós vamos fracassar, porque nós somos assim. Nós somos verdadeiros fracassos em pessoa por nós mesmos, pela nossa própria força. Mas em Jesus nós somos vitoriosos. Quando nós oramos, nós vencemos. Quando nós estamos aos pés do Pai, nós somos vitoriosos. Jesus abriu mão de algo que não podia perder, porque havia algo melhor. Jesus
abriu mão de algo que mais valorizava, a presença do Pai, porque havia algo que ele não podia perder: seus discípulos, você e eu. Mas como é que esses discípulos reagem? Os discípulos fazem uma verdadeira confusão, porque eles dormem na hora de orar, eles confiam na própria justiça. Se o irmão voltar um pouquinho o seu olhar para o capítulo, mesmo capítulo, mas a partir do versículo 27, quando Jesus fala: vocês vão se escandalizar de mim, vocês vão fugir, vocês vão me negar. E aí o que Pedro fala? Os outros até podem te negar, mas eu jamais. Em quem que Pedro estava confiando? Nele próprio. Pedro estava cheio da autoconfiança. Quem tem autoconfiança não ora, não precisa. Somente ora quem sabe da sua própria fraqueza. Somente ora quem sabe que não dá conta do recado. Somente ora quem sabe que não vai conseguir converter ninguém, que a sua evangelização é fracassada igual a minha. Só ora quem sabe que é fraco, que é pobre, que é um pó em cinza. Esse ora. Mas quem acha que é autossuficiente não ora. Dorme na hora de orar. E aí ele confiou na própria justiça. O que aconteceu? Dormiu enquanto deveria orar. E depois de dormir enquanto deveria orar, ele usa a arma errada, na hora errada, com o propósito errado e pelo motivo errado. Pedro corta a orelha do servo do sacerdote. Ao invés de permitir que Jesus fosse entregue, como ele mesmo já estava dito que ele iria se entregar, ele, no final do versículo, ele se levanta e ele fala: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Mas ele não se levanta para fugir, ele se levanta em direção ao traidor, porque orou na hora de orar, não dormiu. Mas Pedro dormiu na hora de orar, confiou na própria justiça, confiou na própria força, usou a arma errada, na hora errada, com o motivo errado, pelo propósito errado. Tudo isso porque confiou em si mesmo e não se curvou aos pés do Pai. Os irmãos já viram que perigoso é confiar em nós mesmos e não em Deus? Como é perigoso? Pois são esses discípulos mesmo por quem Jesus está entregando a sua vida. E nós não seríamos diferentes, meus irmãos. Nós não seríamos diferentes, porque essa é a nossa natureza. Eu gostaria de aplicar essa mensagem para cada um de vocês e para mim também, porque a palavra primeiro fala com o pregador e depois fala com o ouvinte. Se ela não falar comigo primeiro, o que eu vou poder falar para os irmãos, não é verdade? Primeira aplicação que eu gostaria de fazer nesse texto é o seguinte: será que nós temos consciência da graça de Deus? Será que nós temos a consciência de que Jesus abriu mão daquilo que ele mais valorizava, porque havia algo que ele não podia perder, e esse algo éramos nós, e nós éramos por natureza, pela natureza pecaminosa, inimigos de Deus? Será que nós temos essa consciência? Ou será que nós nos achamos muita coisa muito importante para Deus? Ou se nós pensamos que o pecador é o outro, não nós? Quando nós estamos olhando apenas para este mundo, nós nos achamos muito bons. E nós achamos que nós não precisamos fazer nada. Talvez uma maquiagem para melhorar um pouco mais. Nós pensamos que Deus veio salvar o criminoso. Eu não preciso de salvação, porque eu sou bom. Há muitas pessoas que se ofendem quando ouvem falar que elas são pecadoras. E sabe por que elas se ofendem quando elas ouvem que são pecadoras? Porque elas não estão olhando para Deus, elas estão olhando para si próprias e elas estão olhando para o mundo. E quando você olha para um mundo onde há tanto adultério, onde há tanto aborto, onde há tanto estupro, onde há tanto roubo, onde há tanta fome, onde há tanta saúde não, doença, morte, dor, você olha para si mesmo e você começa a se achar muito bom. Porque você não faz nada disso. Porque você não contribui para que essas coisas aconteçam. Mas quando você se volta para Deus e você olha para Deus, aí a coisa muda de figura. Aí você se vê quão você é fraco, quanto eu sou fraco, quanto nós somos pobres, pecadores, miseráveis, desprovidos, carentes da graça de Deus. Aí é uma questão de olhar.
Quando nós voltamos para Jesus, nós temos consciência da graça de Deus sobre as nossas vidas. Por isso nós entendemos o que Paulo escreve, esse foi Jesus falando, não fosse vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Só que o texto que eu quero falar é o de Efésios, capítulo 2. É pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. É a graça de Deus. Mas também precisamos ter gratidão pelo aquilo que Cristo fez, por aquilo que Cristo faz. A igreja se reúne aos domingos para, com gratidão no coração, louvar o Senhor. E se nós não louvamos ao Senhor é porque talvez nós tenhamos uma compreensão errada daquilo que Deus já fez por nós. Nós louvamos ao Senhor porque Ele já fez algo por nós. Foi Ele que nos restaurou, foi Ele que nos redimiu, foi Ele que nos trouxe para si. Mas também isso deve nos fazer querer ter um compromisso maior com Jesus. Porque Ele não quer que os seus discípulos vivam longe dEle, Ele quer que os seus discípulos vivam perto dEle. Ele chama os discípulos para orar, Ele coloca os discípulos próximos a Ele, Ele deixa que os discípulos acompanhem a sua vida. Ele convida Pedro, Tiago e João para subirem ao monte da transfiguração. Ele convida Pedro, Tiago e João para estarem com Ele no Getsemane de dor, de sofrimento. Ele convida os seus discípulos para estarem andando com Ele, vivendo com Ele. Se você é discípulo de Jesus, você tem que andar com Jesus, porque você é um discípulo de Jesus para andar com Ele. Ou você acha que você só foi salvo para quê? Para que você foi salvo? Para que Jesus te salvou? Para você viver numa outra galáxia, como diz o Star Wars, uma galáxia muito distante, e há muito tempo atrás ou à frente? Não, é para viver com Ele. Jesus quer a sua companhia. Ele abriu mão, tenha consciência disso, Ele abriu mão daquilo que Ele mais valorizava, porque Ele não podia perder você, ou os seus discípulos que estavam lá, e nós que estamos aqui hoje, e outros que estão espalhados pelo mundo. Isso também deve exigir de nós humildade. Como Pedro, como Tiago, como João, nós não somos autossuficientes. A nossa suficiência vem de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Gostaria de encerrar dizendo o seguinte: imagine uma conversa de Deus. Deus e Deus, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Saia do seu corpo agora e vá lá para além do universo, para onde você sequer consegue alcançar a sua imaginação. Chegando ao céu, você faça como Paulo aos Filipenses, e você se imagina andando pelos céus, mas subindo num lugar que só o Pai, o Filho e o Espírito Santo conseguem estar. E um olha para o outro e volta se dizendo, quando olha para a terra, olha para você, e o Filho fala: Pai, valeu a pena. Que bom que eu abri mão daquilo que mais me causava prazer, por aquilo que eu não podia perder. Que maravilha! Estão lá os meus discípulos, estão lá os meus filhos, estão lá os meus servos. Eles não se envergonham de mim, eu não me envergonharei deles. É verdade que tem hora que eles dormem na hora de orar. Até hoje eles fazem isso. É verdade que às vezes eles usam a arma errada, na hora errada, com motivo errado e propósito errado. Ao invés de usar a arma espiritual, ele quer usar a arma mortal. É verdade que muitos deles ainda não entenderam o que eu abri mão para tê-los junto de mim. Há outros que querem estar perto de mim só aos domingos, e mesmo assim por 1 hora apenas. Mas como eu me alegro, como eu estou feliz de tê-los perto de mim. E um dia nós viveremos todos juntos. Jesus abriu mão de algo que lhe dava muito valor, porque havia algo que ele não podia perder: você e eu. Amém. Amém.